O Werder Bremen é um dos clubes mais conhecidos e antigos no futebol alemão e tem uma história muito rica e é lembrado por vários amantes do futebol. Hoje, como um time modesto que está fora dos holofotes, sempre no meio de tabela para baixo na Bundesliga e com nenhum título de expressão há vários anos. Já teve há muito tempo a sua glória no começo dos anos 90. Os lusitanos tiveram o seu maior esquadrão, que ganhou diversos títulos, incluindo a sua maior glória continental, a Recopa da UEFA de 1992. Liderado pela lenda local do clube, o técnico Otto Rehagel, e também pelos dois atacantes, Klaus Allofs e Windon Huff, o time fez história ao colocar o Werder Bremen no cenário mundial. O Werder Bremen foi criado no ano de 1899, depois que alguns estudantes participaram de uma competição de cabo de guerra e ganharam uma bola, marcando o início do clube no norte da Alemanha. O time venceu a Bundesliga no ano de 1965, quando o torneio tinha apenas 2 anos de existência, com seu primeiro título de expressão na Alemanha. Nos anos 70, o time teve uma década bem apagada, inclusive sendo rebaixado para a segunda divisão na temporada 79 e 80. Foi então que o treinador Otto Rehagel chegou no ano seguinte e conseguiu colocar o time rapidamente na primeira divisão na temporada seguinte, 80-81, fazendo boas campanhas até a metade dos anos 80. O clube implantaria a sua glória na temporada 87-88. Depois de 24 anos, o Werder Bremen voltou a conquistar a Bundesliga em 88. No cenário europeu, fez ótimas campanhas. Na Copa da UEFA daquele ano, chegou às semifinais, perdendo para o time do Bayer Leverkusen. Em 89, chegou até as quartas de final da Copa dos Campeões, perdendo para o futuro campeão Milan. E no ano de 1990 chegou novamente às semifinais da Copa da UEFA, eliminando o Napoli de Maradona com uma vitória espetacular por 5-1. O time foi eliminado com 2 empates contra a Fiorentina, mas a temporada seguinte proporcionaria várias glórias para o time do norte da Alemanha. O time se reforçou com várias peças para a temporada 90-91, incluindo Windon Huff e Klaus Allofs, que havia sido campeão da Euro de 1980. Em 91, o Bremer ganhou a Copa da Alemanha depois de 30 anos, vencendo um forte Colônia nos pênaltis. O Rei Otto, como era chamado pelos jogadores, completava uma década no clube, mas ainda não havia conquistado uma glória continental. Na disputa da Recopa Europeia, tudo mudou. O time eliminou adversários como o Bakal, Ferencváros, Galatasaray e também o Clube Bruges antes de chegar à final contra o forte Mônaco de um tal técnico chamado Arsène Wenger, que contava com Emmanuel Petit, Roger Mendy, Jorge Ayew e também um jovem jogador chamado Lilian Thuram. A final aconteceu em Portugal, no Estádio da Luz, com um público relativamente baixo para uma final de torneio. Cerca de 16 mil pessoas, a grande maioria alemã, presenciou um jogo não muito emocionante, mas que rendeu a vitória do time alemão por 2-0 e também o seu primeiro e único título continental, com gols das duas melhores peças do time, Klaus Allofs e também Windon Huff. O Werder Bremen entrava para a história como mais um time alemão a conquistar uma glória continental. Em 1992, o time tentou o bicampeonato da Recopa Europeia, mas foi eliminado nas oitavas de final pelo Sparta Praga. No mesmo ano, perdeu a disputa da Supercopa Europeia para o Barcelona de Johan Cruyff. Mesmo assim, na temporada 92-93, venceu o campeonato alemão com ótimas vitórias, como um 4-1 sobre o time do Bayern de Munique e também um 5-0 sobre o maior rival, o Hamburgo, ficando à frente do Stuttgart, que era o atual campeão, com 1 ponto de vantagem. O Bremen reconquistou também o título após 5 anos. Em 1994, o Werder Bremen conquistou seu último título com essa geração, a Copa da Alemanha. No ano seguinte, Otto Rehagel deixou o clube em fevereiro, no meio da temporada, para assumir o time do Bayern de Munique. Naquele ano, o Werder Bremen era líder até a última rodada da Bundesliga, porém perdeu o título contra o Bayern de Munique no último jogo do torneio e acabou vendo o Borussia Dortmund conquistar o troféu. Otto ficou 14 anos no clube e montou o melhor time da história do Werder Bremen. Com calma e paciência, ele conquistou as melhores glórias. Mesmo que hoje o time esteja longe dos holofotes, essa geração dos anos 90 com Klaus Allofs, Windon Huff, Votava, Elitz e Oliver Heck se tornou uma potência do futebol na época, tornando-se de fato um verdadeiro esquadrão imortal.